Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós e agradeço a Deus e a Jesus a oportunidade de poder conversar com vocês mais uma vez na noite de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o Cristo. Não vim destruir a lei, subitem o Cristo. Então, quando a primeira vez que eu peguei o Evangelho para olhar esse tema, para me preparar para hoje, eu pensei, bom, o item é curtinho, tudo bem, né? Tá bom. Aí, eu fiz a primeira leitura, coloquei o Evangelho lá, passado uma semana, voltei e falei, vamos agora preparar a sério, né? Aí, problema. Não é nada curto, né? O trecho é curto, mas o tema é profundo. Então, na verdade, eu fiz uma travessura e eu acabei colocando quase que o capítulo inteiro para falar hoje, porque ia ficar desconectado, e vocês vão entender o porquê, ia ficar desconectado se eu falasse só desse tema, o Cristo. Então, eu vou explicar por que eu tive que conectar tudo. Então, vocês me desculpem, porque aí vocês vão ter que ouvir mais. Bom, esse item... ele diz o seguinte, através de Mateus, Jesus diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Isso está dentro das três revelações que Kardec colocou, que é Moisés, o Cristo e o Espiritismo, tá? Aí ele menciona, Mateus diz que Jesus menciona o seguinte, que Jesus não veio destruir a lei, mas fazer cumpri-las, ou cumpri-la. E a primeira pergunta que me veio à mente foi: quais leis que Jesus estava se referindo? Que leis eram essas? De quais leis ele estava falando? E aí foi onde eu tive que aumentar o conteúdo, porque para poder falar dessas leis, ele estava se referindo às leis de Moisés, as leis mosaicas, né, que eram vigentes na época de Jesus. E aí para a gente poder entender qual era o contexto disso, aí eu tive que estender para as três revelações e coloquei as três revelações, porque na verdade o Cristo seria a segunda revelação nesse capítulo, segundo Kardec. Então eu acabei incluindo as três revelações: a primeira é Moisés, a segunda o Cristo e a terceira o Espiritismo. Revelação nesse caso está falando, tem um significado de algo que não era de conhecimento comum, que estava, digamos, oculto e que passou a ser exposto a um maior número de pessoas. Então, por isso que foi isso que Kardec quis dizer com essas três revelações, né? Esses assuntos estavam, digamos, adormecidos, não que eles eram inexistentes, mas eles estavam adormecidos, e Kardec trata cada um desses três itens como revelações. Agora eles estão expostos. E a gente vai tentar ver um por um resuminho do que são cada um deles. Então, a primeira revelação são, segundo Kardec, são as leis de Moisés. E as leis de Moisés, elas são divididas em duas partes principais. Então são as leis, a lei de Deus, ou as leis de Deus, e a lei civil, a lei disciplinar, a lei da sociedade. Então, a primeira, as leis de Deus, são basicamente as famosas tábuas ou pedras que ele recebeu no Monte Sinai com os mandamentos, os famosos 10 mandamentos, de como deveria ser a relação do homem com Deus. E a segunda parte, a lei civil, são leis que foram elaboradas, algumas delas por Moisés, outras já eram mais antigas, que trata da relação
entre os homens, na relação social mesmo, do dia a dia, como eu devo tratar, quais são as regras civis, as regras de conduta dentro de uma sociedade que os homens devem seguir. Que obviamente eram válidas, né, pertinentes àquela época, né, naquele contexto de sociedade, elas se encaixavam perfeitamente. Como a gente já viu aqui algumas vezes, e o próprio Espiritismo fala disso, ou seja, as leis de Deus são leis que são válidas para toda a humanidade e são praticamente atemporais, né? Elas têm uma validade muito, muito mais extensa. E elas podem sofrer algum tipo de mudança ou mutação à medida que a nossa compreensão como seres humanos aumenta, a nossa compreensão em relação a Deus, à medida que ela aumenta, essas leis elas podem ter algumas pequenas variações, porque conforme nós evoluímos, adquirimos mais conhecimento, temos um pouco mais de visão sobre o mundo espiritual, sobre as leis de Deus, então essas leis podem variar um pouco. Já as leis civis que Moisés trouxe, elas mudam com muito mais frequência, porque elas são um resultado de um contexto dentro de uma sociedade. Então, as leis que regem, por exemplo, um país, uma nação, às vezes um estado, nem sempre são as mesmas ou exatamente iguais às leis que regem um outro estado, um outro país, uma outra nação. E mesmo dentro de um mesmo contexto de leis civis, de uma nação, de uma sociedade, existe uma evolução. Algumas leis que eram válidas na Idade Média, hoje não são mais. Não fazem mais sentido, perderam seu sentido porque houve uma mudança nas regras de convivência dentro de uma mesma sociedade. Então, essas leis são muito mais dinâmicas, elas mudam com muito mais frequência. Então, aqui a ideia é só separar realmente qual é a mutabilidade da lei divina e qual é a mutabilidade da lei civil ou disciplinar. Tudo bem? E quando a gente fala das leis de Deus, nesse contexto aqui da primeira revelação segundo Moisés, então a gente está falando dos 10 mandamentos, né? Que foram as instruções que ele recebeu diretamente de Deus lá no Monte Sinai e trouxe para os homens naquela época. Então eu fiz questão de colocar aqui da mesma forma que elas estão escritas no Evangelho, segundo o Espiritismo. Tá? Então eu vou passar para a gente relembrar, né? Porque a gente sabe que existem os 10 mandamentos, né? Quem tem origem católica, por exemplo, tem muito isso forte, mas a gente às vezes esquece e fica mais distante. Eles existem, não matarás, etc. A gente sabe, mas vamos ler uma a uma, tá? Então o primeiro mandamento diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Então aqui a gente está pensando no seguinte contexto: Moisés trouxe essas leis e está apresentando para a sociedade da sua época, recebidas diretamente de Deus, e está apresentando para a sociedade. Então são as palavras de Deus ditas por Moisés, certo? Então o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Então, o primeiro mandamento, a gente está vendo aqui, ele já tentando colocar a ideia do Deus único, né? No contexto daquela sociedade. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ai meu Deus, não pode? Não pode, já errei.
Lembra-te de santificar o dia de sábado. Número 4. Honrarás teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Número 5. Não matarás. Número 6. Não cometerás adultério. Número 7. Não furtarás. Número 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Número 9. Não desejarás a mulher do próximo. Número 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então, a gente vê, até pelos termos que estão sendo usados aqui, não cobiçarás o boi, nem o jumento, nem o servo, nem a serva, perfeitamente aplicáveis para aquela época, naquele contexto, e a gente está falando aqui de alguns 3.000 anos atrás, né? Porque imaginem que na sociedade daquela época, a maioria das desavenças, das brigas, das mortes, aconteciam justamente por questões de posse de bens mais materiais, terra, ligado à agricultura, gado, enfim, né? Então a mensagem veio direta para tentar colocar uma ordem nessa sociedade. Essas são as leis de Deus. Quais seriam um exemplo de uma lei civil que Moisés trouxe também naquela época para implantar na sua sociedade? Então, talvez a mais conhecida de nós é a famosa lei de Talião, né? O que é a lei de Talião? É o famoso olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga e por aí vai. Aqui tem a explicação da origem exata. Então vamos lá, a expressão lei de Talião vem do latim lex talionis, onde lex significa lei e talis significa qual, né? Então, tal. Então, tal lei. Essa é a lei, ou lei de igualdade. Ou seja, tudo aquilo que fizerem para você, você tem que fazer de volta no mesmo grau, no mesmo sentido, na mesma intensidade. É a lei, essa reciprocidade. E aqui ele continua dizendo que é o estabelecimento da proporcionalidade da pena no mesmo grau recebido da ofensa. Então, se você pisou no meu pé, eu vou pisar no seu pé. Só que com a mesma força, né? Então essa era a lei, digamos assim, uma das leis que na época de Moisés, a gente está falando antes de Cristo, na época de Moisés, eles estavam tentando reforçar na sociedade. Então agora a gente faz um exercício de imaginação para tentar imaginar como era. Se Moisés já estava chegando aqui tentando colocar ordem através de uma lei que dizia que, tá bom, se você me fez uma coisa, eu tenho o direito de te devolver na mesma intensidade. E aí a gente já começa a pensar, Jesus, 2.000 anos depois, o tamanho da tarefa em mudar isso para, quando alguém te bater numa face, você oferece a outra, né? Mas isso é mais para frente. Bom, o que eu queria reforçar aqui, que a gente pensa o seguinte. Antes disso, então aqui ainda menciona onde existem referências a essas leis na Torá, que é o livro mosaico, né? Então tem umas referências aí, e eu grifei aqui o Deuteronômio, porque nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui mais pra frente, só para matar a curiosidade, tá? E aí o seguinte, o pensamento que eu tenho aqui, que eu queria passar para vocês, é que mesmo mais de 3.000 anos depois, essa lei, esse tipo de pensamento ainda está tão enraizada dentro de nós,
Porque a gente ainda hoje pensa em retribuir na mesma moeda. Pagar com o mesmo preço, né? Aqui se faz, aqui se paga. E o espírita criou isso de uma forma diferente. O espírita, a gente fala assim, quando a gente vê alguém que passou por um problema, ou passou por um acidente, ou desencarnou, o primeiro pensamento que a gente tem é assim, ele recebeu isso porque ele mereceu. A gente não está aplicando aqui a lei de Talião também? Quando a gente pensa que se o próximo está passando por um sofrimento, é porque ele fez alguma coisa na mesma medida e agora está respondendo por isso? Então isso ainda está tão enraizado na gente que a gente ainda tem esse pensamento. Ou a gente também não pensa que quando alguém nos faz uma ofensa e a primeira reação é retribuir. Aí ele me xingou, também vou xingar. Isso não é a lei de Talião que está lá dentro de nós ainda, valendo ainda? Então quanto trabalho a gente ainda não tem que fazer interno para conseguir remover ainda essas referências que a gente tem até hoje? E mais, quando não acontece a mesma coisa com o outro, a gente começa a falar de injustiça. Não, isso não é justiça, porque ele me fez, mas com ele não aconteceu. Então olha aí a lei de Talião ainda lá dentro de nós ainda. Há mais de 3.000 anos, quantas encarnações a gente teve em 3.000 anos? Mais de 3.000, né? Quase 4.000. Quantas encarnações? E ainda está aqui dentro da gente, né? Ainda está aqui dentro de nós esse sentimento de retribuição na mesma moeda. Né? Agora, a gente tem que reconhecer que talvez a gente já não retribua, né, na mesma moeda. Talvez a gente já não execute a retribuição na mesma moeda. Mas o pensamento, a intenção está lá. Né? E é esse pensamento, essa intenção que Jesus e depois o Espiritismo veio nos ensinar a combater. E falando em Deuteronômio, eu peguei alguns exemplos, o slide é extenso, eu não pretendo ler tudo. Só para vocês terem uma ideia de que leis a gente estava falando que Moisés trouxe para os homens da época. Então eu vou pegar algumas que eu achei curiosas aqui. Vamos na primeira. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e nem a de sua mãe, e ainda que castigado, não lhes dá ouvidos, pegarão nele o seu pai e sua mãe e o levarão aos anciãos da cidade. À sua porta lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz. É dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Quem é que não está obedecendo o pai e a mãe aqui? Né? Então, olha só como era a lei da sociedade na época. Você tem um filho teimoso, que não te dá ouvidos, que sai por aí fazendo coisas ruins, apedreja até que morra. Então, assim, convenhamos, a gente já melhorou um pouquinho, né? Já melhorou um pouquinho. Mas eu queria que vocês tivessem um exemplo. Então tem outras coisas aqui que hoje são realmente muito incabíveis, né? Não tem mais sentido nenhum mesmo. Vamos pegar o terceiro aqui, ó. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trazeis ambos à porta daquela cidade e o apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, de novo, a solução era apedrejar, né? Então, foi pego em adultério, etc., vamos apedrejar e matar. Né? Então, percebem como o que me dá medo
de mim mesmo é que quando eu associo isso com a lei de Talião, e a lei de Talião ainda está viva dentro de nós, então olha quanto a gente tem para trabalhar. A gente está falando aqui do mesmo código de conduta da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Né? Deixa eu ver um outro aqui que eu tinha achado interessante. É o segundo mesmo. Ó. Não lavrarás conjunto de boi e jumento. Simples. Não pode. Ponto final. Por quê? Não sei. Uma regra da época, daquele contexto, mas, sinceramente, faz algum sentido? Hoje em dia, não faz. Não é verdade? Bom, essa foi a luta. Então, voltando agora para o Espiritismo, imaginem o seguinte. Depois de tudo isso reforçado, porque, convenhamos, Moisés teve que colocar isso à força na época, porque aqui a gente está vendo a utilização da força para determinar um comportamento, vem Jesus para dizer que não é nada daquilo, mas ao mesmo tempo ele falou, eu não vim destruir essa lei, a lei de Deus, na verdade, eu vim fazer que ela se cumpra. Então, voltando lá ao início da nossa conversa, eu vou ler de novo para a gente repensar agora no contexto de tudo que a gente disse. Então Jesus falou, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Quando ele diz que o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo que está na lei, até o último J. Ou seja, quando ele menciona o último J, o J, que era a letra Yod, não sei como se pronuncia, mas que era o menor vocábulo do alfabeto hebraico, ele quer dizer o quê? Que até que o menor detalhe não se cumpra de acordo com a lei de Deus, a história não acabou. Então, a lei que ele está vindo implementar, a mudança, ela vai acontecer, quer a gente queira fazer parte ou não. Essa é a mensagem aqui. Nos mínimos detalhes, ela vai acontecer. E aí, Jesus transformou aqueles 10 mandamentos em um único. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Ou seja, um resumo de todos aqueles 10 mandamentos e todos os ensinamentos que eles trouxeram se resume a: não faça ao próximo aquilo que você não quer que seja feito com você mesmo. Então, se ele te pisou no seu pé, você gostou? Não, então não pise no dele. Se ele te bateu na face, você gostou? Não, então não bata na dele, ofereça a outro. Perdoe. Né? Preciso correr. E aí, eu achei essa questão 764 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: disse Jesus, quem matou com espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião? E assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Porque Jesus disse, né? Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Então, quer dizer, ele não estava, então, na verdade, reforçando a lei de talião, olho por olho, dente por dente, não é uma contradição? E os espíritos responderam, cuidado. Muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras, assim como em outras. A pena de talião é a justiça de Deus. Nesse sentido. Deus é quem a aplica.
Através do quê? Do merecimento, ação e reação, né? Essas leis naturais que a gente conhece através do Espiritismo. Todos vós sofreis dessa lei a todo instante. Porque a todos os momentos nós somos punidos por aquilo, pelos pecados que nós cometemos, que é a famosa lei de ação e reação. Eu sou responsável pelos meus atos, minhas atitudes em relação ao próximo. E ele emenda. Esse era o sentido das palavras de Jesus, e ele também ainda disse: perdoai aos vossos inimigos. Então, estamos praticamente aqui, Jesus está dando um fim à pena de talião. Não compete a nós, seres humanos, sermos os juízes, ou definirmos, ou julgarmos qual vai ser o grau da pena do outro, mas isso é uma responsabilidade de Deus. Deus vai aplicar com os seus mecanismos próprios, não com o nosso senso de justiça, que é distorcido. Bom, daí a gente vai começar a entrar nos seguintes itens, e eu vou fazer só um resumo porque o horário já foi. Na verdade, o item 4 fala da maturidade intelectual da humanidade. Então, resumidamente, ele diz o seguinte: que Jesus não foi um simples legislador moralista. Ele vivenciou o que ele pregava, ele demonstrava, ele dava o exemplo das coisas que ele fazia. Porque é sabido que Moisés não era assim, né? Ele ditava as leis, mas ele de vez em quando, ele falava não matarás, mas de vez em quando ele matava um, né? Aplicava a justiça com as próprias mãos. Jesus não, Jesus deu o exemplo das leis que ele trouxe para nós. E além do mais, tudo que ele disse através de parábolas, de metáforas, de comparações, né? De alegorias, porque a gente vê isso constantemente nos livros de Kardec. A humanidade não se encontrava preparada ainda para receber o conhecimento. Seria necessária uma evolução intelectual para que a humanidade pudesse realmente estar num nível capaz de receber mais. E aí era preciso, como diz aqui no último parágrafo, era preciso que a ciência evoluísse a um ponto de dar-nos essa condição de conseguir entender um pouco mais profundo, entender as palavras de Jesus nos pontos que ele deixou em aberto. Qual era o real significado de uma alegoria, de uma parábola. E aí a gente entra na terceira revelação de Kardec, que é o Espiritismo. Então o Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo nos mostra, não mais como fatos sobrenaturais, mas trazendo uma explicação de por que as coisas acontecem. Por que você não pode mais olho por olho, dente por dente? Porque existe um processo de reencarnação, existe um processo, uma lei de ação e reação. O Espiritismo vem explicar para nós os porquês, né? Por isso também é chamado de o Consolador. E o item 6 fala o seguinte: Moisés, a primeira revelação, vamos para trás. Aqui. A primeira revelação, que foi a lei mosaica, ela foi personificada em um indivíduo, em uma pessoa, Moisés. A segunda revelação, ela foi trazida e personificada num outro indivíduo, Jesus.
E Kardec explica que, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a terceira revelação do Espiritismo, ela não tem uma individualização. Ela é um conjunto de conhecimentos trazidos pelos espíritos superiores que vieram nos esclarecer esses fatos e pontos ocultos dentro da obra deixada por Jesus. Então, a primeira revelação, segundo Kardec, personificada em Moisés, a segunda revelação personificada em Jesus, a terceira, uma não personificação, é um conjunto de conhecimento dado pelo Espiritismo para a humanidade. Tudo bem? E, estou terminando. Da mesma forma que Jesus disse que não veio destruir a lei de Moisés, o Espiritismo diz: não vim destruir as leis de Jesus, apenas dar-lhes cumprimento. É o mesmo raciocínio, a mesma linha de pensamento. E agora, prometo para vocês, é o último. O Espiritismo também vem preparar a gente para realizações futuras. Vem trazer para nós uma ciência que nós não conhecíamos, que também vai preparar o nosso campo intelectual para novas descobertas, abrir a nossa mente para um mundo que a gente não conhecia, para que a gente possa receber mais informações do mundo espiritual e do mundo material, para as quais nós não estávamos preparados antes, por ter um intelecto mais encolhido. Agora a gente está abrindo. E para finalizar, eu gostei muito dessa frase que eu encontrei, de Gandhi: olho por olho torna o mundo inteiro cego. A frase é maior que isso, acho que também fala sobre olho por olho, dente por dente, torna o mundo todo cego e banguelo, se eu não me engano. Mas eu preferi resumir, então, olho por olho torna o mundo todo cego. Então, muito obrigado, gente. Então vamos agora fechando os nossos olhos materiais. Vamos nos conectando ainda mais a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pedindo socorro e auxílio também dos nossos amigos espirituais de luz, dos dirigentes desta casa, dos nossos amigos espirituais, para que nós possamos todos juntos nesse momento agradecer a oportunidade que nos é dada nesta casa, a oportunidade de aprendermos, de enriquecermos o nosso espírito e aumentar o nosso conhecimento. E vamos, desta forma, aproveitando esse ambiente fluídico favorável e solicitando aos emissários de Jesus que possam compartilhar esta energia com os irmãos que estão necessitados neste momento através das vibrações. E assim vamos vibrando para nossos irmãos que se encontram em dificuldades em hospitais, em asilos, irmãos que passam por dificuldade da fome, das guerras, do abandono. Vibremos pelos nossos irmãos que sofrem com problemas de saúde. Vibremos pelas famílias em desarmonia. Vamos vibrando pelos governadores do nosso planeta Terra, em todas as instâncias. Vibremos pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa casa, por esta casa que nos acolhe, e não por merecimento, mas por acréscimo da bondade e da misericórdia divina. Vibremos também por nós mesmos. Da mesma forma, deixamos uma vibração também bastante intensa para que o plano espiritual possa levar ao lugar onde seja mais necessário, mas que não tenha sido mencionado. Que assim seja, graças a Deus.